Hoje à tarde, eu tive uma experiência muito legal, de um insight muito legal, com base em algo que eu li na internet. Eu vou falar aqui pra vocês. Eu tava passando, rodando meu feed, né? E eu vi uma postagem de um colega meu, e que eu achei uma frase muito, muito legal, uma frase que ele postou ali, muito impactante, foi uma frase assim que me fez parar para pensar, uma frase que me fez falar, poxa, é verdade, eu concordo com ele. E fiquei pensando nas experiências. Toda vez que eu vejo uma frase legal na internet, a primeira coisa que eu me pergunto e eu peço, desejo para o universo, para Deus, enfim, qual foi a experiência que essa pessoa teve para ela ter chegado a esta conclusão, a esta frase? A frase diz o seguinte: se você viver sem se comparar com ninguém, sempre será rico por dentro. Essa é a frase. Segura as pontas aí. Eu falei, nossa, poxa, que frase legal, inspiradora e tal, né? Ok. Mais tarde, né, eu fui para esta rede aqui, no qual esse vídeo está postado, e rolando o dedinho no feed, eu vejo essa mesma frase postada como foto na comunidade, né? Nós temos as comunidades aqui no canal, então eu participo de um canal ali, sigo uma pessoa, e essa pessoa, esse mestre, postou essa foto com essa mesma frase, assinado com o nome embaixo. Beleza? Eu não cheguei a procurar se essa frase, né, se essa citação veio de algum outro mestre. Vou fazer isso agora, inclusive. Vamos lá. Se você viver sem se comparar com ninguém, sempre será rico por dentro. Incrível essa frase, gente. É pra chutar a nossa bunda. Deixa eu colocar. Tá? Ó, dica. Quando vocês querem procurar uma frase específica, bem igual, no Google, vocês colocam elas entre aspas, tá? Vamos lá. Ó, a princípio não achou. Ok, não achou. No Google, gente, é impossível. A mesma frase, né? Naquela citação, naqueles sites de pensador, enfim. Não achou. Então, realmente, essa frase, esse meu colega, ele provavelmente viu essa frase também nesse canal, desse mestre, e foi lá e repostou a frase. A proposta que eu quero trazer aqui para vocês. Primeira coisa, a gente deixa de lado o julgar da atitude da pessoa ou do comportamento. Então, não cabe a mim dizer se o que ele fez foi certo ou se o que ele fez foi errado. Está livre das minhas mãos. O que eu posso fazer é diferente de julgar. Se chama discriminação, tá? Discriminar. Vamos lá. Quando você pega a Coca-Cola, um refrigerante, qualquer embalagem de qualquer alimento, atrás do alimento, existe uma discriminação. São os ingredientes. Tá escrito: contém ingredientes e ali tem uma lista discriminada de cada componente que existe ali dentro. Tá bom? Então, discriminar algo não é discriminação do preconceito que a gente vê por aí. Discriminar é você citar exatamente o que tem ali dentro, quais são os ingredientes. Por quê? Quando você discrimina alguma coisa, você consegue avaliar se aquilo ali vai te fazer bem ou se aquilo ali te faz mal para você. Ok? É exatamente isso que eu vou fazer aqui na continuação desse vídeo. Eu vou discriminar uma coisa e avaliar se para mim aquilo ali faria bem. Se para mim, se eu fizesse o mesmo,
me faria bem. Se o outro quer continuar fazendo, se o outro quer deixar de fazer, se o outro quer plantar bananeira, gente, é o outro. Eu tenho controle sobre o meu comportamento, sobre minhas atitudes, tá bom? Que isso fique bem claro para todos vocês que vierem me assistir. Então, o que eu fiz? Eu falei, poxa, né? A primeira pergunta que eu fiz, qual que foi? Antes de achar a citação, a referência, né? O referenciador ali, a bibliografia da frase. Foi ter pedido, universo, Deus, qual a experiência que essa pessoa teve para ter tido essa visão? O que eu fui? O que aconteceu? Eu acabei indo aqui para essa rede e dei de cara com a frase. Então, ou seja, a resposta da minha pergunta então já foi respondida pelo universo, por Deus, enfim. Façam perguntas. Eu falei, poxa, mas essa frase não estava referenciada lá, né? Por N motivos, não me interessa por... por que você não... Não é isso, gente, esse vídeo não é sobre isso. Eu falei, poxa, Deus, isso é um comportamento totalmente humano, porque eu já fiz isso. E eu já fiz. Várias pessoas fazem. Muitas pessoas fazem. Porém, quando a gente faz isso num trabalho científico, por exemplo, a gente é acusado de plágio. Todo trabalho científico, pelas normas lá, a gente precisa fazer citação, a gente precisa colocar a bibliografia, a gente precisa citar a fonte, porque senão é considerado plágio. E a gente pode responder, inclusive, criminalmente por isso, né? Por que uma pequena frase, a gente costuma fazer isso? A gente costuma falar a frase e não referenciar. A gente costuma repetir coisas que a gente aprendeu, sem referenciar. Eu aprendi isso com fulano de tal. Eu aprendi isso com fulano de tal. Outro cicrano, com amiguinho tal. E agora eu vou te contar o porquê que o humano faz isso. Da onde que vem a fonte disso, beleza? Vamos pegar um mestre super conhecido, JC. Cristo em Jesus. O que o cristão geralmente faz? O cristão vai lá. Gente, isso daqui não é um julgamento para os cristãos, pelo amor de Deus. O cristão sempre posta versículos, né? Salmos, versículos, enfim, dependente do contexto. E ele coloca ali no pezinho, no rodapé, né? A localização, o versículo, o capítulo, o versículo e o livro que está. Até pra gente se localizar aonde que tá. Beleza. Supostamente, essa citação também está incluída aquilo que os cristãos acreditam, que é um livro que foi Deus que inspirou, né? É a palavra de Deus. O cristão cita a palavra de Deus. Aqui, gente, eu não tô entrando no mérito se aquilo tá certo ou errado. Eu tô falando do que acontece ali, beleza? Nos trabalhos científicos a gente também cita, beleza? Tô discriminando. Isso é discriminar. Eu tô fazendo um processo de discriminação. Eu tô mostrando os ingredientes para vocês. Eu falei, Deus, universo, geralmente eu falo inteligência divina, né? Tipo, mente de Deus. Porque ele vai pensar, ele vai se questionar. A mente de Deus. Por que os humanos fazem isso? Por que a gente tem esse costume? Por que a gente tem esse hábito de não referenciar, vamos lá, não honrar o mestre? E aqui eu não tô falando só de grandes mestres. Eu não tô falando só de grandes lideranças. Aqui eu tô falando de pequenas pessoas que passam pela nossa vida, que às vezes foram grandes mestres e a gente não reconhece. E entra um outro ponto. E aqui eu tô colocando minha experiência própria porque eu já fui essa pessoa. Eu já sofri muito com a tal da falta de reconhecimento. Em servir demais, em doar demais, dar demais ao outro, ajudar demais, e daí depois não ser reconhecida,
e me tornar vítima dessa falta desse reconhecimento. Já passei por isso. Ah, porque o outro não me reconhece, porque o outro não fala disso, porque ele não fala o meu nome, que ele não é grato ao que eu fiz, ao que eu falei, ao que eu ensinei. Já foi muito assim. Meu Deus. Eu canso de me ouvir que eu já fui assim. Ok? Existem essas pessoas. Beleza? Também existem as pessoas que não reconhecem os outros. Se por um lado existem as pessoas que doam demais, ensinam demais, servem demais e acabam se tornando vítimas da falta de reconhecimento, porque de fato talvez não seja uma entrega genuína, do outro lado vai existir as pessoas que absorvem demais, recebem demais, as pessoas que consomem demais, mas que não reconhecem os outros. Não reconhecem a fonte, não reconhecem o mestre, digamos assim. Tudo ok? Gente, deixa comentário, me fala aqui o que vocês estão achando. Pergunta, questionamento, gente, eu adoro questionamento, perguntas inteligentes, beleza? O que acontece? Tô estruturando a linha de raciocínio. Vamos lá. Existem essas duas pessoas. E nas minhas perguntas internas aqui, eu falei assim, Deus, mas por que a gente faz isso? Ou por que a gente não faz alguma coisa? Por que a gente não cita o mestre? Né? E isso inclui grandes mestres. Tem pessoas que não enxergam, por exemplo, Jesus como mestre. Tem pessoas que não aceitam e não vão aceitar ele como mestre. E aí tem uma sacada muito genial. Muito genial. Eu não tô falando só de Jesus, não, gente. Eu tô falando de outros mestres. Podem colocar aqui nos comentários, aqui embaixo, nomes de grandes mestres, né? Que às vezes as pessoas passam despercebida. Gente, eu conheço uma pessoa que ela considerava Ayrton Senna como um grande mestre. Então, existem várias pessoas que podem ser mestres, tá? Mas por que tem essa relação, né? Nossa, eu não reconheço tal pessoa como mestre. Eu não reconheço essa pessoa como mestre. Vamos lá. Para você reconhecer uma pessoa como mestre, verdadeiramente como mestre, e aí talvez eu pegue alguns de vocês. Porque eu fui pegar nisso, doeu. Doeu quando eu escutei isso, né? Eu tive esse insight. Porque honrar o mestre, gente, eu vou chorar. Honrar o mestre, ou honrar os mestres, porque a gente sempre tem vários mestres ao decorrer da nossa vida, tem íntima relação com honrar pai e mãe. Tem íntima relação. Olha a relação. Quando a gente honra pai e mãe, daí eu sei que talvez venha comentários de pessoas que é impossível honrar minha mãe, é impossível honrar meu pai, porque minha mãe e meu pai fizeram inferno na minha vida. Eu sei que existe essa camada de pessoas, tá? Não sei em que posição que você tá hoje, mas escuta só a minha história, tá? Não tô pedindo pra você ir lá sair curando, perdoando e abraçando, não tô falando isso, mas escuta a minha história. Por que tá ligado intimamente com a história de honrar pai e mãe? Porque geralmente, gente, o pai e a mãe, a família em si, são as pessoas que mais nos ferem. A família, o pai e a mãe, tem um potencial de mostrar o pior de nós e o melhor de nós. Pai e mãe são os dois primeiros grandes mestres que nós recebemos aqui na Terra. E aqui eu não tô entrando no quesito do comportamento do seu pai e da sua mãe, porque os ensinos de grandes mestres, os melhores ensinos, justamente porque vem do pai e da mãe os primeiros, doem. Dói muito.
machuca muito. Um grande mestre, ele te ensina e ele não quer saber se vai te doer, se não vai. Ele fala aquilo que precisa ser falado. Ele faz aquilo que precisa ser feito, estando consciente ou não. O fato é que os nossos pais são dois grandes mestres, geralmente de forma inconsciente. Eles nos forjam, às vezes, de modo inconsciente. Cabe a nós, depois, quando a gente se torna adulto, a gente absorver essas grandes lições. Tá aí a grande sacada. Quem não é capaz de aprender com os dois grandes mestres da sua vida, que é o pai e a mãe, muito provavelmente vai ser uma pessoa que não irá conseguir reconhecer outros mestres. Quando você começar a reconhecer, e aqui eu me incluo, gente, eu falo você, né? Mas eu me incluo nisso. Quando eu comecei a reconhecer as pessoas que mais me feriram, que mais pisaram em mim, que mais me maltrataram, digamos assim, foram as pessoas que mais me ensinaram coisas boas. Eu tive uma pessoa que sempre pisou em cima de mim. Sabe o que ela me ensinou? A me amar muito. Foi a pessoa que mais me ajudou a elevar a minha autoestima. Os meus pais, eles sempre me feriram com algo chamado escassez. Escassez financeira, escassez emocional, principalmente emocional. E isso feriu muito minha criança. Sabe o que eles me ensinaram? Ensinaram que eu não preciso depender de ninguém para suprir a minha base emocional. De que eu sou totalmente capaz de nutrir minha base emocional sozinha. Confiando em uma fonte que não está nesse mundo. Foram os meus pais que me ensinaram isso. E eu honro eles por conta disso. Eles se predispuseram a usar um pouco da vida deles, da energia deles, um pouco do tempo deles, mesmo que inconsciente. Talvez até hoje eles reconheçam isso, que eles me causaram uma dor. Que eles me afligiram uma dor. Mas que foi essa dor que me forjou. Grandes mestres não ensinam só pelo amor. Grandes mestres ensinam pela dor também. Então, se você não é capaz de honrar os dois primeiros grandes mestres que existem na sua vida, que é papai e mamãe, aqui eu incluo os cuidadores, né? Não só o pai e a mãe biológico, mas as pessoas que te criaram, por assim dizer. Porque talvez as pessoas que te criaram não criaram do jeito que você imaginou. Mas acredite, elas foram grandes mestres. E você pode retirar, absorver todo o conhecimento disso. Essas pessoas que não honram pai e mãe, isso é honrar pai e mãe. Não é ir lá e... mamãe, papai, e agora tá tudo bem. Não, gente. Talvez você nunca mais consiga chegar perto do seu pai e da sua mãe. Mas honrar aquilo que eles lhe proporcionaram é de um poder inigualável. Você vai conseguir honrar os outros mestres. Principalmente aqueles que agora te ensinam pelo amor. Por quê? Porque você já honrou dois grandes mestres que te ensinaram pela dor. E talvez não só seus pais, mas agora você reconheça, você olhando para trás, tem ex-namorado, tem pai de filho, tem amiga que não era amiga, tem chefe. Você vai começar a enxergar quantos mestres você teve na sua vida. E que passaram na sua vida para te ensinar alguma coisa. E que quando você não aprende, eles voltam com outra roupagem. Esses são os mestres que te ensinam pela dor. Se você não é capaz de honrar mestres que te ensinam pela dor, você não conseguirá honrar mestres que te ensinam pelo amor. Ninguém
posta, ou reposta, ou compartilha uma frase que dói? Ninguém. Por quê? Porque te incomoda. Te incomodou o ego, do eu. Então, pouquíssimas pessoas vão postar e falar sobre uma frase que você tá querendo esganar ou esfregar a cara daquele mestre no asfalto. Eu vou postar um versículo, vou usar, vou usar a Bíblia. Vou postar um versículo, daqueles mais porreta, daqueles salmos assim que. Ou provérbios, né? Os provérbios. E vou falar: Meu Deus do céu, que tipo de gente que escreve esse provérbio? Que tipo de mestre que escreve esse provérbio? Entenderam? Onde que eu quero chegar? Me perdoem usar a Bíblia, mas o contexto é esse, sabe? De você não vai repostar um negócio que te aflige de dor. Porque o que te aflige de dor, você vai negar, vai sair correndo. Você geralmente reposta algo que te afaga o ego, que você concorda, mas que não te gera um incômodo. Não te gera um incômodo. Dificilmente. E quando você posta realmente, quando você compartilha uma frase, quando você compartilha um ensino de um grande mestre, que ele está te ensinando pelo amor, você vai reconhecê-lo, você vai honrá-lo. Você vai honrar quando você sentir aquele amor absurdo daquele mestre, que você fala, cara, ele tá me ensinando pelo amor. Será impossível você reconhecer que ele tá te ensinando pelo amor e não compartilhar o mestre com outras pessoas. Onde que eu quero chegar, gente? De que se você não reconhece o mestre, nem pela dor, que são seus dois pais, que são as pessoas da sua família, você não vai reconhecer um mestre que tá te ensinando pelo amor. Por quê? Porque essa pessoa, você, eu já fiz isso, não reconhecia aquela pessoa como um grande mestre. Às vezes a gente tá querendo seguir o guru da internet, às vezes a gente tá querendo seguir o que tem muitos seguidores, o que tem muita visibilidade, o que vende mentoria de 10 mil reais. Às vezes a gente quer um mestre que, sei lá, vende não sei quanto, que aparece na TV quanto, que aparece no podcast, que aparece isso, que aparece. E a gente negligencia os melhores mestres que a gente tem na nossa vida. A gente negligencia simplesmente. A gente negligencia os nossos irmãos, os nossos pais, os chefes, ex-namorado, ex-marido, aqueles amigos que não são amigos. A vida acontece para nós e não com nós. E foi a esse ponto que eu cheguei. Foi essa a resposta que eu tive. De que as pessoas que não reconhecem os seus mestres, se eu não reconheço os meus mestres, se eu não cito eles, é porque eu não estou nem reconhecendo meu pai e minha mãe como mestre. Que são os dois grandes mestres da nossa vida. Vou dar outro exemplo. A figura de pai e mãe, os arquétipos de pai e mãe, essa construção, né, de força e nutrição, nós temos no nosso planeta, nós temos o Sol e nós temos a Terra. Se você não reconhece a própria Terra como uma grande mestra, se você não reconhece o próprio Sol, que é um mestre diário, como que você vai reconhecer um outro mestre menor ali? Se você não reconhece mestres, a probabilidade de você ser mestre na vida de alguém é muito pequena, porque você sempre vai ser aluno. É esse insight que entrou no meu coração como uma flecha e tá doendo até agora. Chegou a me embargar, sabe? E eu falei, nossa senhora.
Por que mestres nunca dizem que são mestres? O seu pai e sua mãe se intitulam como mestres? Aquela pessoa que te odeia, que fez o inferno na tua vida, ela se intitula como mestre? Não, né? Não. Porque os grandes mestres, eles mexem na ferida. Eles têm a capacidade de mexer na ferida e eles têm a capacidade de te ensinar muito mais rápido, de forma muito simples. Mas não quer dizer que vai ser a forma mais fácil. Vai ser da forma mais difícil. Toda e qualquer dificuldade que a gente esteja passando na vida, que você esteja passando na vida, meu Deus, Anne, tá muito difícil. Olhe para a pessoa que está envolvida neste difícil, sabe? Às vezes tem ali um outro integrante, né? Nossa, tá tão difícil minha convivência com a minha mãe. Tá tão difícil o meu casamento, com meu marido, com meu filho. Essa pessoa tá sendo um mestre para você. Quanto mais rápido você entender ali a aula, o aprendizado, mais rápido essa dificuldade se dissolve. De forma alguma eu estou desmerecendo grandes mestres que nos ensinaram pelo amor, tá? Pelo amor. Mas, meio que infelizmente, talvez a gente ainda não esteja preparado para de fato sermos ensinados pelo amor. A maioria dos nossos ensinos, dos nossos ensinamentos, dos nossos aprendizados, quer dizer, e dos ensinamentos que nós recebemos, eles ainda continuam sendo primeiro pela dor, para depois pelo amor. Somente quando a gente fica muito mais velho, muito mais sábio, talvez um pouco mais experiente, de fato a gente consiga honrar, falar, nossa, aquela pessoa, e dar risada, e ter humor disso, sabe? Nossa, meu Deus do céu, aquela pessoa que me ferrou na empresa. Na época eu achei que eu ia morrer. Eu tô rindo, gente, mas é com respeito. Eu já passei por depressão profunda de uma forma de atentar contra a minha vida. E, e hoje eu olho pra trás e eu falo, gente, mas o quanto que aquelas pessoas que me infligiam dor naquela época, olha o tanto que elas me ensinaram. Obrigada pela vida de vocês. Aonde vocês estejam hoje, eu retribuo em luz. Porque eu escolhi vocês para minha vida para serem mestres. Eu reconheço vocês como mestres. Então, hoje eu sou capaz de reconhecer as pessoas como mestre. Eu não preciso de outros grandes para isso, né? Existem os grandes, ok? E hoje é muito mais fácil eu reconhecer quando o mestre está me ensinando pelo amor. Outra coisa que me veio, sabe? De sermos, talvez, ingênuos. De achar que essa dor, às vezes o sofrimento, às vezes a dificuldade, não seja amor. E é uma armadilha da nossa mente. Acreditar que esses momentos de dor e sofrimento e de dificuldade não tem amor envolvido. Meu Deus não me ama. Eu vim pagar tudo meus karma, eu tô vivendo no inferno. Aqui é a terra, não é a terra, é o inferno. Aqui é o purgatório, sabe? De julgar esse sofrimento como algo que, sei lá, seres do mal estão me afligindo. Sempre foi amor. Sempre será amor. Não existe outra coisa a não ser uma grande onda de amor. Ele a todo momento nos ama. A fonte nos ama. Só que nós enxergamos muitos desses grandes mestres como inimigos. Não significa que você não deva se defender, gente. Por favor. Tá?
No momento, existem coisas, vamos supor, né? Lei Maria da Penha, tá? Você precisa tomar uma medida cabível, porque tem a sua vida em jogo. Mas depois, lá na frente, é porque a gente não enxerga lá na frente, né? A gente só enxerga ali no momento. Mas depois, lá na frente, você vai ver que essa pessoa foi um grande mestre na sua vida. Essa pessoa te infligiu tanta dor que não houve outra opção a não ser, de alguma forma, você aprender a ter autossegurança, autorrespeito, autocompaixão, autoestima, autoamor, autorresponsabilidade. Te fez evoluir, te fez expandir, te fez ser melhor, te fez buscar, te fez criar, te fez inovar. Então, depois de tudo isso, eu olhei, sabe, eu fiquei assim, poxa, então é por isso que a gente não reconhece os mestres. Quando você vê uma pessoa e fala assim, essa pessoa, eu sei que tem, porque eu já fui essa pessoa. Tô derrubando as minhas pranchas aqui. Quando tem uma pessoa que fala assim, vou citar um caso. Quando eu morava em Florianópolis, existia uma empresa, né, 2 pessoas lá que possuíam uma empresa, negócio de mentoria, enfim, mulheres, para mulheres. E na estampa, lá um bordão que elas sempre usaram, mulheres, gente, um bordão que elas sempre usaram, inclusive a CEO, né, da empresa, sempre tava postando story, e aquela frase ela se tornou um bordão, e várias pessoas repetindo, mandaram imprimir em caneca, em camiseta, certo? Mas nunca citaram que aquela frase, inclusive, é de um livro que eu tenho, das Leis da Prosperidade, da Catherine Ponder, se não me engano. Aquela frase tá naquele livro, escrita exatamente daquele jeito. Óbvio, hoje, se você jogar a frase na internet e der uma busca, você vai ver todo mundo, vários posts, várias coisas com aquela frase. Mas, há 10 anos atrás, que foi quando aconteceu, eu já tinha lido o livro e eu sabia que aquela frase era do livro, né? E era uma coisa que me incomodava. Eu falava, poxa, por que ela não fala do livro? Ela já não cita para que as pessoas vão no livro. Daí tá uma coisa que acontece no mundo. Uma coisa que acontece no mundo. Se eu citar para você o livro, o que acontece? Se você for esperto o suficiente, interessado o suficiente, você vai na fonte. Você vai buscar lá na origem. E não vai comprar o meu curso. E não vai comprar minha mentoria, e não vai comprar o meu produto, e não vão comprar o meu serviço. É uma coisa que acontece, gente. Não tô mentindo. Então, qual que é o nosso lugar disso? Qual que é a sua discriminação? Se você fizer isso, vai te fazer bem ou vai te fazer mal? Na época, continua a história, às vezes vocês me perguntam, o que você fez? Não fiz nada, cara. Não fiz nada, porque o incômodo era interno. Quem sou eu pra dizer se o que ela tá fazendo é certo ou errado? Quem sou eu pra dizer se ela estiver ganhando dinheiro em cima lá do curso, do livro do outro, e não citando referência bibliográfica e é plágio? Quem sou eu? Quem sou eu pra fazer isso? Entende? Chegou a um ponto de que eu sei que tudo que eu faço pro outro volta pra mim, tudo que eu planto com o olho. Então, se eu chegar lá e falar, então, gente, ela tá postando isso, e é do outro, não sei o que, eu nunca mais vou poder me dar o direito de ser hipócrita. Eu tenho teto de vidro, porque uma hora isso vai voltar pra mim. Vai haver uma cobrança. Olha, você agiu de tal forma lá com a fulana. Mas olha só, você tá fazendo o mesmo. Ou coisa semelhante.
Entendem o ponto? Da diferença da discriminação pro julgamento. A discriminação é literalmente você observar o comportamento do outro, você se abster de fazer esse julgamento, nossa, ó, o que o outro tá fazendo é errado, nossa, o que o outro tá fazendo é certo. Você se abstém, mas você olha o fruto do comportamento dela, o que esse comportamento te gera internamente e se você teria o mesmo comportamento, você teria a mesma atitude, você teria a mesma ação na sua vida. E isso basta. Cara, o fruto dela é muito bom, ela tá colhendo milhões. Acho que eu vou fazer o mesmo, porque eu acho que, pra mim, isso também vai dar super certo. Então tá. Livre-arbítrio. Não, Anne. Também me gera incômodo, né? Talvez eu já tenha feito isso também. Talvez é uma coisa que eu devo aprender. Talvez é uma coisa que eu devo observar. Mais de uma coisa eu sei. Eu não quero ter essa mesma atitude. Então eu quero aprender a honrar a frase do livro. A honrar o mestre. Mas lembra que eu falei? Quando a gente cita assim, sem referenciar, é porque a gente não honrou nem pai e mãe, que foram as pessoas que ensinaram pela dor. Então, se essa pessoa do livro tá ensinando pelo amor, qualquer livro, gente, qualquer livro. Você tá lendo o livro lá e ela tá te ensinando pelo amor, geralmente. Ela tá te passando um conceito, passando um ensinamento, do qual ela tá passando pelo amor. Porque talvez ela já tenha passado a dor. Então ela tá te passando pelo amor. E quando é passado pelo amor, o ser humano geralmente não dá muito valor. Não reconhece. Agora experimenta ensinar pela dor. Me diz, quantas vezes por dia, por mês, por ano, você fala daquele teu ex, daquela tua ex, que fez o inferno da tua vida? Talvez se você não curou isso, até hoje você tá falando dela. Olha como ela foi uma mestra potente. Tá entendendo? Você cita ela. Você fala dela. Por quê? Porque ela te causou dor. E fez você lembrar. E agora vai fazer você amadurecer. E depois, se você for um bom aluno, de um bom mestre, você vai se relembrar dessa história e falar assim: hoje eu honro a vida, por exemplo, no meu exemplo, do pai do meu filho. Porque um dia eu já quis esfregar a cara dele no asfalto. Mas eu, né, a lei penal me segurou. Me infligiu dor? Me infligiu. Mas a quantidade que eu cresci. E hoje eu só desejo que ele cresça, que ele expanda, que ele prospere. E que ele siga o caminho dele. Apenas isso. São tantas etapas. É você aprender com a dor. É você saber perdoar. É você entender que você precisava daquele ensino, daquele aprendizado. Que aquela pessoa era a melhor pessoa, a mais perfeita do momento para ser seu mestre. Para te mostrar o que precisava ser mostrado, para te espelhar o que precisava ser espelhado. Entendem? Ensinou pela dor. Um livro, geralmente, não te ensina pela dor. Te ensina pelo amor. Te ensina pelo amor. É mais difícil a gente honrar os mestres assim. Bem mais difícil. Geralmente envolve dor. Anne, mas tem o JC. Envolve dor. Envolve dor. Não foi só pelo amor. Grandes ensinos pelo amor, geralmente a gente não referencia. Não cita. Não fala a fonte. Por quê? Porque o ego não quer mostrar a fonte do amor. A gente não quer que o outro tenha acesso à fonte do amor. Eu não quero que você tenha a fonte do amor. Eu não quero que você tenha acesso à fonte. Você tem que comprar algo de mim. Imagina se você tiver acesso à fonte. Vou perder um cliente?
vai ser uma pessoa a menos para o mundo dominar. Porque você vai aprender direto da fonte. Porque eu percebi que você é uma pessoa, né? Existem pessoas interessadas no mundo, em que querem ir até a fonte. Vou dar uma dica pra vocês. Teve um cara por aí que tentou ensinar os seres humanos de que todos nós, cada um de nós, podia ir direto na fonte, sem intermediários, sem intermediações. O que aconteceu com ele? Vocês perceberam que eu fui encaixando os acontecimentos, da onde que veio, do porquê que acontece, como acontece? Tudo isso é uma discriminação. Óbvio, olhando por uma faceta, uma ou duas facetas diferentes de um mesmo fato. Talvez você enxergue essa história completamente por outra faceta, com outra perspectiva. Talvez você me traga uma perspectiva completamente nova que eu nunca tenha visto. Eu estou aqui colocando as perspectivas das quais eu não enxergo. Que não é só uma. Pelo menos existem duas ou três. A minha proposta é que, se você chegou até o final, deixa primeiro aqui um emoji de foguinho, pra mim saber que vocês chegaram até o final desse vídeo. 40 minutos escutando, gente. Que desabafo, hein? Mas eu preciso passar o ensino pra frente. Anne, qual que é a referência da sua fonte? Qual que é a referência do seu ensinamento? O divino, gente. O divino e o meu poder de fazer perguntas. Eu não li nenhum livro. Eu tô passando uma experiência de vida pra vocês, uma sabedoria que eu transformei o meu conhecimento em sabedoria, e eu tô só contando uma história. As maiores sabedorias e os maiores ensinamentos foram contados em forma de história. Que é o que eu tô fazendo aqui pra vocês, e é uma proposta que eu quis trazer agora aqui pro canal. Não só ensinar pago, né? Tipo, vai pagar, vai ensinar, vai mentorar, não. O conhecimento, a sabedoria que eu tenho de forma inata, de vida, com as minhas experiências e com esses insights que eu tenho, eu preciso dividir. Eu preciso mostrar outras perspectivas, outras facetas da mesma história para as pessoas, para pelo menos elas se questionarem, né? Então é isso. Eu agradeço se você ficou até aqui ao final. Eu vou pedir para você deixar like e para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá? Eu não sei se você é homem, se você é mulher. Eu contei a história de forma genuína. Provavelmente alcance os dois. Alcance adolescentes, tomarem, né? Alcance pessoas mais velhas do que eu. Alcance as pessoas da mesma idade que eu, independentemente. O que vale aqui é o que você vai tirar dessa história e o que você vai aprender. Eu tô tentando ensinar pelo amor, né? Ou talvez eu tenha infligido um pouquinho de dor em você. Talvez eu tenha infligido um pouquinho de incômodo em você. Mas, te juro, não foi proposital. Mas algumas verdades, né? Porque a verdade, né, não é uma só. Algumas verdades, às vezes, precisam ser ditas. E nem sempre todas as pessoas têm coragem e têm esse discernimento. E de uma forma mais diplomática, falar sobre isso. Expor dessa forma esses assuntos. E se a gente chegou até aqui, né, você me escutando e eu aqui falando pra você, saiba que lá do começo da história, Anne, mas aqui ele tem um amigo. Ele vai continuar sendo meu amigo, vai continuar sendo meu colega, eu vou continuar seguindo ele, e a vida que segue. Porque a perspectiva foi minha. O aprendizado que eu tive, as pessoas nunca vão saber que a gente está aprendendo com elas. O fato de eu estar falando aqui, nossa, quem sabe uma pessoa me escute, quem sabe muitas pessoas me escutem. A gente nunca sabe, mas a gente precisa falar, a gente precisa passar pra frente. A gente precisa ter essa alquimia de conhecimento dentro de nós e passar a sabedoria pra frente. A sabedoria precisa ser compartilhada e referenciada quando possível. Por isso que eu estou falando, se você aprendeu hoje comigo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fala assim, cara, meu Deus, eu assisti um vídeo de uma menina que eu tô com vontade de matar ela. Ou, eu adorei assistir o vídeo dela.
só passe pra frente. Permita que mais pessoas possuam ou exerçam, né? Nossa, exerçam esse poder mais diplomático de enxergar as relações, de enxergar o que está acontecendo na sua vida, a criação de sua realidade. Certo? Joinha? Aqui embaixo tem as minhas redes sociais, tem meu contato, tem os meus serviços, tem o que eu presto de ajuda, de apoio, de ensino. E gostaria que vocês comentassem, assinassem o canal, compartilhassem, ative o sininho, é assim que fala? Assim, ative o sininho, mas principalmente só compartilha, né? Às vezes você não precisa fazer tudo isso, mas o fato de você compartilhar e passar pra frente, alguma pessoa que precisa, nesse exato momento, escutar esse ensino, chegue até ela. E você é responsável por isso também, beleza? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!